Obrigado desde já por teres aceito o nosso convite. Nós falamos com pessoas ligadas a desporto, maioritariamente futebol, que seja treinadores, jogadores, qualquer área, também jogadores com menos destaque a nível de imprensa para reconhecer o trabalho que fazem e que merecem mais reconhecimento em muitos casos. Acredito que concordes, visto que também estiveste em divisões inferiores e há muito talento. Perguntar-te, para início, como é que surgiu na infância o teu interesse por futebol? Primeiro que tudo, obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar a falar de futebol. Respondendo à pergunta, penso que foi uma coisa natural que aconteceu porque o meu pai foi futebolista, então desde que me lembro, gostava de jogar futebol, gostava de jogar a bola na altura, porque não era bem jogar futebol na altura. E pronto, o meu gosto creio que começou a surgir por causa do meu pai e foi algo natural. Começaste em clubes, começaste aos 8 anos no Estoril, no qual tiveste durante 4 épocas até aos 12 anos. Como é que foi a experiência, os primeiros passos no futebol? Foi bom, porque no Estoril era um clube muito perto de casa, e eu só me queria divertir e lembro-me que saía da escola muito ansioso para ir para os treinos e tudo mais, portanto recordo esses tempos com muita nostalgia e muito prazer que tive na altura. O que te levou a ingressar no Estoril foi mesmo a questão da localização, ser ao pé de casa? Sim, estava perto de casa, era 5 10 minutos de minha casa, portanto fazia todo o sentido começar por lá. Depois, em 2007, vais para o Belenenses, que é onde passas a grande parte da tua formação, até aos 18 anos a jogar no clube. Depois permaneces mais 3 anos vinculado, porém sem estar a jogar lá. Como é que surgiu a oportunidade de mudar para o Belenenses? O que é que te levou a aceitar na altura, numa idade ainda muito jovem? E refletindo, qual foi o papel e a importância que o clube teve para o teu desenvolvimento como atleta? Na altura, meu pai sempre teve uma forte ligação a Belenenses porque foi lá jogador, treinador, foi lá. Tem uma grande parte da história profissional do meu pai foi lá no Belenenses, portanto, as pessoas sempre conheceram o meu pai e acabaram por também conhecer o meu percurso, mesmo desde pequenino, e começaram a ter conversas com o meu pai, no sentido de eu ingressar no Belenenses. E pronto, e eu aceitei porque o meu pai disse que na altura que era um clube que era bom na formação e nos séniores, portanto foi um objetivo de tornar um pouco mais sérias as coisas, pelo destaque que eu estava a ter como jogador naquela altura, que embora fosse muito precoce, mas era algum destaque. Como é que foi a adaptação inicial ao clube e ao longo de todos os anos, que balanço é que fazes da experiência e de que forma é que o clube contribuiu para o teu crescimento? Foi muito bom, senti-me muito bem, fui muito bem recebido, sempre trabalhei com bons treinadores, tive equipas muito boas, inclusive criei amizades que ainda hoje são pessoas que fazem parte da minha vida e que mantenho comigo. Portanto, o Belenenses contribuiu muito para eu crescer como pessoa, porque fui crescendo, fui-me educando também com os valores deles, sempre muito sérios e profissionais. Portanto, gostei muito de estar lá. A adaptação numa fase inicial foi natural, foi fácil? Sim, foi muito fácil porque eu também já conhecia alguns jogadores que estavam lá, porque eram amigos, os filhos deles eram amigos, os pais desses tais jogadores eram amigos do meu pai. Então íamos à mesma praia, portanto eu já conhecia alguns, então foi algo muito fácil, porque costumava estar no verão com eles, então foi algo bastante natural. Analisando todo o teu percurso na formação, como é que achas que foi o teu melhor momento e o momento mais complicado ao longo desses anos? Não, não creio que tivesse havido um momento complicado, porque felizmente fui sempre jogando, fui sempre marcando muitos golos, portanto. Não me lembro que tivesse havido nenhum momento complicado. Talvez o momento um pouco mais chato tenha sido quando dos 18 para os 19 mudei de clube do Belenenses para o Setúbal. Talvez tenha sido pá, um choque um bocadinho grande porque mudei de cidade, mudei de casa, então foi diferente. E o melhor momento?
O melhor momento, talvez foi nos sub-17, algo assim, porque marquei mesmo muitos golos. Marquei de cerca de 35, 40 por aí e fui chamado à seleção sub-17. Pergunto, tu com 18 anos, depois de muitos anos ligados ao Belenenses, tens um empréstimo ao Vitória, que é a primeira experiência nos Júniors, fora do clube em que estavas habituado, mudaste de cidade também. Como é que geriste, como é que lidaste com essa mudança e como é que foi estar no Vitória? A corrigir-te, não, acho que não tenho também mal nenhum, mas não fui empréstimo, eu fui definitivo para o Setúbal, para o Vitória de Setúbal. Foi difícil, mas ao mesmo tempo não foi assim tão difícil porque os meus avós vivem em Setúbal e eu fiquei na casa deles, portanto, pronto, tive sempre algum acompanhamento, apesar de ser a casa dos meus pais, na altura. Pronto, foi diferente, mas no Setúbal eu também conhecia um ou dois jogadores. Não foi fácil porque a equipa estava bem, mas aos poucos eu fui me integrando bem, e fui começando a ser importante e também fiz os meus golos, o que foi importante também. Pedir desculpa por aquele equívoco, mas é que no 0-0 aparecia que Isso, dos 18 aos 21 estavas por empréstimo, então foi muito por não, aí. Mas sim. ah, Não, depois, no decorrer dessa época, o Belenenses mostrou interesse em assinar contrato profissional comigo e eu assinei 3 anos profissional com o Belenenses. então os empréstimos ao Louros e ao Casa Pia já foi empréstimos, efetivamente, tanto vinculado ao Pelo Belenenses. Belenenses. Pelo Belenenses, exatamente. Ok. Pergunta, em que fase da tua formação, em que idade é que percebeste que tinhas potencial para vir a fazer a carreira profissional no futebol? Sinceramente, desde que tenho consciência do que é o futebol, eu sempre acreditei muito em mim, sempre pensei que eu era capaz de fazer isso, mesmo não tendo a noção, porque nessas idades não temos a noção, do que é que podemos ser no futuro, mas eu sempre me senti no presente muito capaz e com bastante potencial para atingir bons patamares. Portanto, desde que me lembro, ou seja, desde os meus 7 8 9 anos, que eu jogava com os outros meninos e me sentia mais capaz, me sentia com muito potencial, me sentia muito bem dentro do campo, muito confortável. Então eu sentia que era isso que eu queria fazer e sentia que tinha futuro nesse campo. Consideras que um dos teus pontos fortes, uma das tuas armas, é a mesma confiança em ti e nas tuas capacidades de jogo? Sim, acho que sim. Eu acho que tanto o futebol como qualquer desporto, dando como exemplo o ténis, é um desporto muito mental e o futebol também é um desporto muito mental em que se não tivermos essa mentalidade é muito difícil conquistarmos as coisas. No campo temos sempre muitas batalhas. Por exemplo, se um jogador falhar um penalti, se um jogador falhar uma oportunidade, se um jogador falhar 3 4 passos, perder duelos, se perder confiança nele, o jogo vai por aí abaixo. E se o jogador for sempre uma pessoa estável e uma pessoa matura, e que saiba do que é capaz, eu acho que está muito mais perto de atingir o sucesso e o seu potencial. Pergunto, já me contaste que o teu pai foi uma das pessoas que te levou a entrar no futebol, na altura no Estoril. Foi ele, a partir dele que entraste no clube. Além dele, quem foi as pessoas que mais te apoiaram e até ao dia de hoje que continuam a acompanhar, a dar-te força e a motivar-te neste sonho que é o futebol? Eu acho que toda a gente sempre que teve na minha vida me apoiou bastante. Fizesse eu o que fizesse. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, os meus avós, toda a gente sempre apoiou bastante. Ultimamente também a minha namorada acompanha-me para todo lado e acredita muito em mim, portanto, fico feliz das pessoas reconhecerem o meu esforço e o meu trabalho e me apoiarem. Pergunto, tu depois de saíres em definitivo do Belenenses para o Vitória, acabas por regressar ao Belenenses com um contrato profissional, porém nunca foste aposta a nível de equipa principal. Tiveste empréstimos não, o Vitória foi em definitivo, perdão. Tiveste empréstimos ao Louros e ao Casa Pia. O que é que sentes que faltou para teres espaço na equipa principal do Belenenses? Sinceramente, eu penso que faltou exatamente darem-me essa oportunidade, porque eu olho para os tempos de hoje em dia e tudo mais e eu vejo os números que muitas vezes são apresentados por outros jogadores, têm muitas oportunidades das quais eu não tive. E não tenho problema nenhum em dizer isso e vivo bem com isso.
porque acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer e pronto, e se eu não controlo aquilo que se passou, não posso estar a martirizar-me ou estar a pensar sobre o sucedido. Eu fiz o que me competi em campo e pronto. No meu segundo ano de sénior fiz 14 golos, com 20 anos fiz mais de 35 jogos e apenas perdemos no playoff contra o FAF, se não subimos à segunda liga. Portanto, eu acho que com 20 anos fazer isso, um ponto de lança português, eu acho que eu não me lembro de ter acontecido. Portanto, na altura o Belenenses não me demonstrou interesse em querer que eu fizesse a pré-época e eu, com toda a legitimidade, disse então acho que não faz sentido continuarmos com contrato só para eu dizer que tenho contrato com o clube da Primeira Liga se não estão interessados em apostar em mim. Portanto, acho que foi um percurso normal, pronto, irmos por caminhos separados. Sentes que no futebol em que te iniciaste no futebol sénior, face ao dia de hoje, há uma aposta maior nos miúdos, na formação? Penso que sim, e acho que é notório também com a criação das equipas sub-23 que se aposta bastante mais na formação e no jogador português, tendo essa categoria agora disponível também. Falando nos empréstimos, ao Loures e ao Casa Pia, como é que foram essas experiências e que papel é que tiveram para a tua evolução como jogador? Foram muito boas porque eu conheci realidades completamente diferentes do que tinha vivido até ali. Eu antes tinha vivido realidades em que as minhas equipas eram quase sempre superiores às outras. Só tínhamos jogos mais difíceis com os grandes, mas com as outras éramos sempre superiores e tínhamos sempre um domínio da posse de bola. E pronto, ainda não havia também aquela competitividade de séniores, portanto, no Louros e no Casa Pia tive outras experiências, muitos jogos divididos, muitas vezes também em bloco baixo, outras em bloco alto. Uh, Na questão da experiência também dos jogadores, eu tendo 18, 19 anos, estar a jogar com jogadores de 35 também foi bastante diferente e foi enriquecedor. Uh, Portanto, eu guardo com muito carinho e muita aprendizagem esses momentos. Tu estiveste num Casa Pia na altura de Campeonato de Portugal e olhando para o patamar que o clube atingiu em poucos anos, o nível em que está hoje em dia, como uma equipa consolidada de Primeira Liga, na altura acreditavas que o clube ia crescer e evoluir tanto num espaço tão curto de tempo? Ah, eu acreditava que fossem evoluir com o tempo, mas num espaço de tempo tão curto, não esperava que houvesse um sucesso tão grande, lá está, em tão pouco tempo. Em 2016, como já disseste, acabas por te desvincular do Belenenses em definitivo, por sentir que não ias ter futuro, se calhar, na equipa, a nível sénior, e acabas por assinar pelo Leixões, na segunda liga. O que é que te motivou a tomar essa decisão de escolher o Leixões e como é que avalias esse período de 6 meses, uma vez que acabas depois também por ser em janeiro? Eu penso que foi algo natural porque o meu treinador que estava no Casa Pia na altura, que era o Filipe Coelho, foi para o Leixões e ele falou comigo e disse que queria contar comigo, portanto era um patamar superior, eu não hesitei em agarrar essa oportunidade. Eu penso que foi positivo. Joguei, apesar do clube não estar numa situação fácil naquele momento, eram muitos jogadores jovens, apesar de ter muito potencial. No entanto, pronto, depois esse treinador foi-se embora e veio outro e tinha opiniões diferentes, então a minha saída acabou por ser algo que ambas as partes quiseram. Foi a tua primeira experiência a jogar segunda liga? Quais foi as maiores diferenças que sentiste num patamar de segunda liga face ao Campeonato de Portugal? Penso que a intensidade tenha sido o fator mais diferenciado sobre os dois campeonatos. Porque qualidade eu penso que havia nos dois, mas a intensidade e a velocidade com que se joga num patamar mais alto é sempre maior. Conseguiste adaptar-te bem a essa intensidade que viste imposta? Penso que sim, apesar de ainda não, na altura ainda não ter o corpo que tenho e a intensidade e a capacidade física que tenho hoje, que foi algo que eu ganhei e que percebi que era necessário. Penso que consegui acompanhar dentro do possível, sim, mas se fosse hoje, com a minha capacidade física de hoje, eu penso que iria ser muito mais benéfico para mim. Tu depois em janeiro sais para o Farense, sais do Leixões devido à mudança técnica, como me disseste, e o Farense nessa época garante a subida à segunda liga. Perguntar-te, quando chegaste ao clube em janeiro, qual foi o grupo que encontraste? Como é que o balneário era?
E a nível individual, para ti, como é que esses 6 meses foram? Deixa-me corrigir-te outra vez, desculpa lá, mas nessa altura não subimos. Tentámos subir, ficámos em terceiro na fase final e eu depois saí e no ano seguinte é que eles subiram. Eu não subi nessa altura. Ok. Ah, mas como é que foi a experiência e o grupo que Eh, encontraste? a experiência foi boa, também um grupo muito experiente, muito vivido, muito capaz. Também gostei muito de lá estar pela cidade e pelo clube, pessoas muito acolhedoras e é um clube muito grande. Esperavas que o clube se reerguesse e voltasse à Primeira Liga num espaço curto de anos? Sim, isso se esperava porque via-se logo que era um clube que trabalhava bem e que tinha muitas pessoas, muitos adeptos por trás e tinha também um investimento bom, portanto eu achei que era não tanto como o Casa Pia, mas achei que o Farense estava muito mais perto de voltar aos patamares superiores. Na segunda volta da época seguinte, 2017-18, acabas por regressar ao Casa Pia, em que já tinhas estado anteriormente. Pergunto, como é que surgiu o convite? Uh, Na altura eu conhecia os atores e os treinadores, e eles acreditavam em mim, falaram comigo e penso que foi algo natural. Na altura lembro-me que eu queria estudar e queria jogar ali perto de mim, portanto, foi algo que eu quis fazer. Na segunda temporada, consegues fazer números impressionantes e és treinado pelo Ruben Amorim, que está hoje em patamares muito altos no futebol a nível mundial. Perguntar-te como é que foi a experiência de trabalhar com ele na altura? Foi muito bom, apesar de na altura ele ser teoricamente estagiário, mas nós sabíamos que ela era o principal e eu acho que foi muito enriquecedor, também pela pessoa que ele é, não só pelo teor tático, mas também pela pessoa que ele era. Ele fazia-nos muito querer ir treinar e querer trabalhar para ele e dar tudo à equipa, portanto foi muito bom esses momentos com ele. Quais foi as características que mais se evidenciavam na sua forma de trabalhar com o grupo e perguntar-te se, na altura, acreditavas que tinha potencial para que viesse a atingir o patamar em que está ao dia de hoje? Eu penso que ele revelou logo bastante potencial nas questões táticas, até na maneira como trabalhava a defesa, na maneira como tentava juntar os setores da equipa, na maneira como trabalhava a linha defensiva, na maneira como tratava os jogadores também, a relação, lá está como eu falei, ser muito próximo com os jogadores e se tivesse um espírito muito forte entre nós, um espírito de equipa muito acentuado, eu acho que estás muito mais perto de dar tudo, cada um individualmente e mais tarde à equipa. Portanto, eu acho que esses fatores são os mais importantes no trabalho dele. Sentes que são aqueles fatores que o levaram ao patamar em que está, em que acabou por chegar, num espaço tão curto? Sim, eu penso que também penso que o facto dele conseguir escolher bem os jogadores que quer, as contratações, penso que também ajudou muito. Ou seja, ele escolheu a qualidade que ele queria no plantel, escolheu o tipo de perfil e ele ter essa, esse poder de decidir quem quer ajuda-o depois a poder escolher as peças que ele quer para montar bem o sistema. Depois penso que arranjou o sistema 3-4-3 também na altura, quando estava comigo, e levou esse sistema avante para o futuro dele, e acho que é um sistema que ele trabalha muito bem, roda muito bem na pressão, ou seja, os laterais com os centrais fazem uma pressão quase homem a homem, quando quer pressionar, e pronto, eu acho que também é um dos segredos dele. Para ti, a nível individual, essa temporada foi a melhor a nível de média de golos, na tua carreira até ao momento. O que é que achas que fizeste diferente? Qual foi o segredo para alcançares esses números? Não sei, que eu acho que não houve um segredo, houve apenas trabalho, houve apenas confiar em mim, acreditar sempre que puderes dar a equipa, seja com trabalho e golos, mas acho que a equipa estava muito bem e eu também aproveitei bem esse fator e eu gostava muito da maneira como ele jogava e como eu metia a equipa a jogar, portanto, eu acho que foi um bom casamento. Através desses bons desempenhos que conseguiste a nível individual, surge o convite do Passos de Ferreira. O Passos de Ferreira, na altura, na segunda liga e primeiro classificado, acabou por subir à primeira liga.
como é que reagiste a um convite de um clube da dimensão do Passos e como é que foi a segunda volta dessa temporada? Sendo sincero, não recebi esse convite com muita euforia e muita vontade de ir, porque eu conhecia a realidade e eu estava convicto que se ficasse, no Casa Pia mais meio ano, que conseguia ainda fazer mais gols e depois podia ir para um clube ainda mesmo de Primeira Liga. No entanto, acabei por agarrar essa oportunidade porque muitas vezes não sabemos se vai surgir alguma coisa ou não. Há lesões, há oportunidades que por vezes não é bom deixar escapar, então optei por ir. No entanto, também não fiquei muito eufórico porque a equipa estava bem e o ponto de lança que lá estava na altura também era o melhor marcador da equipa e um dos melhores marcadores do campeonato. Portanto, como é óbvio, se o Cristiano Ronaldo ou se o Messi estiverem na equipa deles e estiverem a fazer muitos golos, se vier outro jogador, é difícil tirá-los porque eles já têm bastantes golos, já têm as dinâmicas, já têm os mecanismos com a equipa. Portanto, é difícil agarrar esse lugar. Só que o clube foi sempre nesse aspecto. No início disse-me que, mesmo que não jogasse inicialmente, me queriam dar 3 anos e meio de contrato, portanto, que mesmo que no início não jogasse, tinha tempo para me adaptar e para depois ganhar meu espaço na Primeira Liga com o tempo. Então, tendo eles terem-me dito isso, deu-me confiança para aceitar e pronto, aceitei. Acabaste por não ter muito espaço, muito tempo de jogo, mas perguntar-te que grupo é que encontraste? A união, o trabalho do grupo, quais foram os fatores que mais te surpreenderam? Quando ganha, eu acredito que é sempre mais fácil os conflitos e tudo mais desvanecer. Portanto, eu acho que ganhando acabou por ser aquela velocidade de cruzeiro, em que o jogador olhava menos para si e mais para o objetivo coletivo, do que propriamente ter um espírito de grupo muito forte, porque eu não acredito que tivéssemos assim, um espírito de grupo assim tão forte. Não era mau, mas era normal, na minha opinião. Mas tínhamos qualidade individual, sem dúvida, e acabámos por conseguir o objetivo com naturalidade, porque também tínhamos bastante qualidade individual. Trabalhaste com grandes jogadores, qual foi aquele que mais te impressionou pela qualidade? Uhum. Nada agora. Talvez, posso dizer dois, talvez o Chiquinho e o Trincão, talvez por aí. Ok. Na temporada seguinte, no Braga, lá está 2019-20, és emprestado ao Braga, a equipa B do Braga, e fazes uma boa temporada no Campeonato de Portugal. Como é que encaraste o convite? Do Braga? Sim. Encarei com o objetivo de fazer uma boa época lá está e depois eles, pronto, como sendo uma equipa grande, me comprassem e depois fizesse parte do projeto deles no futuro. Em algum momento no final da época, ou mesmo durante o decorrer da época, tendo em conta que tiveste um bom desempenho pela equipa B, houve a hipótese ou foi sequer falado que Sim, eu pudesses penso que ser contratado? sim, eu penso que estava encaminhado porque o Amorim também era o treinador e ele queria que eu ficasse e ele depois tornou-se o treinador da equipa A. No entanto, depois as coisas acabaram por não se dar porque ele foi comprado pelo Sporting e foi simplesmente um mau timing que aconteceu na minha carreira porque ele foi comprado por 10 milhões para o Sporting e então os planos que ele teria para o Braga A, pronto, Não foram foi o todos que deu. reformados na altura. Ou seja, o treinador da equipa principal, o Amorim, que já tinha trabalhado contigo no Casa Pia, estava a acompanhar de perto, contava contigo para a época seguinte no Braga e foi uma questão mesmo da sua saída para o Não Sporting. estava acompanhado de perto, ele era o meu treinador na equipa B do Braga. Ou seja, ele trabalhou no comigo no Casa Pia, depois eu fui para o Braga B e depois ele, passado 2, 3 semanas de eu estar no Braga B, ele foi para o Braga B, treinou-me lá e depois, como estávamos a fazer uma boa época e eu, uma boa época muito boa, tinha muitos golos, ele depois foi para o Braga A, quando o treinador na altura saiu, que eu acho que era o Sapinto, e tínhamos uma relação muito boa e ele dizia-me as coisas e dizia-me que queria que eu fizesse parte do plantel lá para o próximo ano, só que depois lá está, coincidiu Com a com a saída para o ideia dele Sporting. para o Sporting, sim, por 10 milhões e depois pronto, pronto, seguimos caminhos diferentes e isto é tudo ok. Como é que geriste a questão, pronto, de acabar por não se concretizar essa ida para o Braga, que seria uma excelente oportunidade na altura para a tua carreira? Não fiquei assim tão triste porque, pronto, o que ele me tinha dito, do ele me dizer para acontecer,
não é certo. Portanto, tinha gerido aí mais ou menos as expectativas. No entanto, tinha essa expectativa, sem dúvida, mas pronto, gostava de saber como é que teria sido ao contrário, se tivesse sido. Mas pronto, rapidamente segui e pensei no momento, na altura, e pronto, e nunca passei mal por causa disso. Na temporada seguinte, tens a primeira experiência fora de Portugal, na Polónia, uma temporada. Como é que foi a adaptação e o balanço da época? Na minha primeira experiência fora, eu penso que não estava preparado em termos pessoais, em termos estáveis da minha cabeça e da minha altura como jogador. Penso que não estava preparado em todos esses fatores, para uma ida para o estrangeiro, não estava mentalizado para isso. E apanhei também uma cultura que eu não me identifico muito, que é a cultura polaca, bastante distante, bastante fria, que não aceita muito bem os jogadores estrangeiros. No entanto, eu acabei por me conseguir adaptar bem, porque a minha forma de ser consegue adaptar-se bem, depois de algum tempo lá. Apesar de repetir, eu pensar que não estava tão preparado como estou agora para enfrentar esses objetivos. Mas pronto, acabei por fazer uma época mediana, porque a equipa também não estava assim tão bem e eu também tive uma lesão, das poucas lesões que tive, que foi torcer o pé, e tive 2, 3 meses parado, mas no entanto eles queriam que eu ficasse, mas depois eu pedi para ir embora, pedi porque queria voltar para Portugal. Quais foram as maiores aprendizagens e desafios que tiveste nessa experiência? Das maiores aprendizagens foi aprendi a viver simplesmente o momento e a viver no momento e não no futuro daqui a 6 meses ou daqui a um ano ou mesmo anteriormente, a 6 meses antes ou um ano antes. Penso que foi viver o agora e aproveitar o agora, viver para hoje, porque é apenas o presente que temos, é apenas o trabalho diário que temos para apresentar. Portanto, acho que foi isso que eu aprendi mais. E a segunda questão, qual é que era? Não me lembro, desculpa. Desafios, as principais dificuldades. Rapaz, dificuldades, penso que foi o clima também, que estava muito frio mesmo no inverno, e penso que estar longe da minha família e dos meus amigos também foi complicado. Acabas devido a isso por querer voltar a Portugal, são os principais fatores. A pergunto, os adeptos no estádio, a cultura do futebol polaco, como é que se vive o futebol na Polónia? É boa, mas no entanto eu não consegui vivê-la a 100% porque eu apanhei um pouco de Covid, portanto no início era muito boa, eles eram muito fervorosos e cantavam muito. No entanto, depois passaram a só poder ir 30% por causa do Covid, portanto esse clima esfumou-se um bocadinho, portanto. Voltas a Portugal ou à União de Leiria, em que fazes duas épocas interessantes. Na primeira, a equipa fica muito perto de subir à segunda liga. O que é que achas que falhou nos detalhes que vos renegou a manter-se no mesmo escalão? Eu penso que não faltou grande coisa. Simplesmente eu penso que na altura aquele formato era bastante ingrato para quem que tentava subir. Porque era um formato que na fase regular tinhas bastante jogos e depois na fase final só tinhas 6 jogos. Portanto, nós fizemos uma fase regular com mais 10 ou 15 pontos das outras equipas. Portanto, eu penso que depois ficámos com tanta confiança que no primeiro jogo, não ganhando, começámos a duvidar um bocadinho e tivemos medo de que o castelo todo bonito que tivemos a construir se desmoronasse todo. Portanto, eu penso que é um bocado injusto e fica um pouco também como parece que é um formato de torneio, de um campeonato que eu acho que não é muito justo para quem faz uma fase regular tão boa. Por exemplo, se fosse um campeonato como uma segunda liga, como uma primeira liga, nós teríamos sido campeões e teríamos subido à segunda liga. Portanto, penso que não faltou grande coisa, simplesmente depois naqueles jogos a ansiedade começa a surgir e tudo mais, e penso que foi. Não faltou nada, foram simplesmente jogos que sucederam assim, mas não. Posso dar aqui um exemplo: o PSG teve o Messi, o Neymar e o Mbappé para ganhar a Champions e não ganharam nenhuma vez. Porquê? Porque criou muito aquilo, mas em dois jogos, nos oitavos de final, ou nos quartos, ou nas meias, quando um pormenor ou outro pode não ter acontecido da maneira como eles queriam, ficaram de fora porque é tudo muito detalhado em só um ou dois jogos e não numa coisa mais regular. O grupo lidou bem com o falhar do objetivo? É sempre difícil porque tínhamos expectativas muito grandes e uma estrutura que queria muito subir, uma cidade inteira às costas que queria subir.
Portanto, foi complicado na altura. Na época seguinte acabam por fazer mais uma boa época, porém conseguem concretizar o objetivo que fugiu no ano anterior, a subida à segunda liga. Perguntar-te como é que o grupo viveu o momento da subida, como é que foi toda essa época e se achas que houve algum fator determinante que foi feito de forma diferente face à época anterior. Eu penso que num cômputo geral tínhamos uma equipa mais forte a nível de soluções, tínhamos mais soluções para mais posições. E também já tínhamos a experiência, porque muitos jogadores ficaram, já tínhamos a experiência de não ter conseguido na época anterior. Portanto, acabámos por aprender com esses erros, com as más soluções que tivemos e com uma cidade que nos apoiou muito e a direção fez um bom trabalho em, em tentar trazer as pessoas ao estádio com entradas gratuitas e tudo mais. O público que ajudou-nos muito e empurrou-nos muito para conquistarmos essa conquista, portanto, pronto, creio que tenha sido por aí. Como é que recordas os 2 anos no União de Leiria? Gostei bastante porque foi sempre importante, fiz golos, ajudei a equipa com trabalho e sempre creio que com boas épocas. Numa fui o melhor marcador, na outra também fiz gols, mas não fui o melhor marcador. Mas acabámos por subir de divisão, portanto, e ser campeões. Portanto, ponho os objetivos coletivos à frente dos individuais, portanto, também compensou muito. E como também gostei da cidade e fiz muitos amigos lá, também ainda me fez gostar mais de ter estado lá. Tendo tu jogado Liga 3 numa fase inicial da sua criação, como é que avalias a criação da Liga 3 para o futebol português como uma ponte entre os escalões profissionais e o Campeonato de Portugal? Achas que é benéfico? Penso que é muito bom porque profissionalizaram muito essa liga, ou seja, essa liga ficou com muito mais qualidade, muitas vezes televisionada pelo Canal 11, que faz um trabalho muito bom nesse aspecto, e penso que com a criação da Liga 3 tirou-se a maior parte da qualidade do Campeonato de Portugal para a Liga 3, portanto a Liga 3 é muito parecida então a fase final da Liga 3 é muito parecida com a segunda Liga, tanto que as equipas que sobem da Liga 3 para a segunda Liga raramente descem no ano seguinte, tal como aconteceu agora como Felgueiras, manteve-se, agora por acaso não me estou a lembrar das equipas que desceram agora da segunda Liga, mas uma delas ia sendo o Paços de Ferreira, que é um Sim. clube histórico que ia descendo. O E o Oliveirense e o Mafra, que foi escolhido. Exatamente. O Oliveirense não tinha subido nesse ano, já tinha subido há 3 ou 4 anos, portanto manteve-se 3 ou 4 anos. E o Mafra também já não jogou sequer na Liga 3, portanto as equipas da Liga 3 mantiveram-se lá. Felgueiras fez uma época sólida também. Exatamente, portanto, e o Alverca tinha subido o Sim, ano subiu passado direto à primeira. exatamente, portanto aí demonstra que com os reportes conseguiram lutar para a Primeira Liga. E o facto também da Liga 3 ser obrigatória em jogar sem relevados também aumenta muito a qualidade de jogo, na minha opinião. Pergunto, tu estás fora de Portugal, mas continuas a acompanhar o futebol português com regularidade? Costumas, quando tens tempo, ver jogos? A minha vida é muito o futebol porque eu gosto mesmo muito de futebol, portanto eu vejo muitos jogos de todas as ligas e principalmente das ligas portuguesas porque tenho muitos amigos e muitos jogadores que joguei em muitas condições, seja na Liga 3, na Liga 2, até na Primeira Liga. Portanto acompanho sempre com muita atenção. Como é que vês o estado atual do futebol português? Eu creio que o futebol português está em crescendo, está-se cada vez a ter projetos melhores, a pagar-se melhor e a apostar-se mais nos jogadores portugueses. No entanto, eu creio que ainda se continua a ir buscar muito lá fora e não apostar tanto no jogador português que tem muita qualidade e demonstra que tem muita qualidade. Portanto, eu penso que os clubes estão a crescer, mas creio que tem que haver uma aposta ainda maior nos jogadores portugueses em detrimento dos outros jogadores, porque, porque o jogador português dá provas sempre que vai lá para fora que tem qualidade e dá provas também que é forte em termos mundiais, agora com a vitória da Liga das Nações. Portanto, o jogador português é um jogador que tem muita qualidade e não só o jogador português, mas também os treinadores portugueses. Consideras que a aposta no profissional, quer no jogador como no treinador português, é um passo essencial para conseguirmos evoluir e equiparar-nos com os principais países no futebol a nível mundial?
Eu acho que sim, porque se olharmos, por exemplo, para o Campeonato de Espanha e para o Campeonato Italiano, e mesmo para o inglês, eu penso que eles têm, posso estar enganado, porque não vi os números mesmo concretos, mas eu penso que eles têm um número de jogadores locais da nacionalidade deles, não necessariamente locais das equipas, mas da nacionalidade deles, têm um número muito maior do que os portugueses no 11 inicial e no plantel. Portanto, eu acho que se tivermos essa aposta, eu acho que vamos ficar mais perto deles. Perguntando, face ao futebol em que começaste a jogar a nível profissional há cerca de 10 anos para o dia de hoje, quais sentes serem as maiores diferenças? Eu penso que na minha opinião, o futebol evoluiu quase só em termos táticos e físicos. As equipas estudam-se muito mais, há mais informação. Os jogos muitas vezes são mais táticos, menos abertos e com menos espetáculo, porque as equipas têm um teor tático muito maior e com muito mais informação, estudam muito mais os adversários e trabalha-se muito mais em termos físicos. O jogador é cada vez mais forte, mais rápido, mais inteligente e isso faz com que o futebol cresça, pronto, nesses aspectos e não maioritariamente em qualidade. Pergunto, depois de duas boas temporadas no União e com a subida à segunda liga, o que é que te fez acabar por sair? Ter pensado e refletido que estava preparado para essa experiência no estrangeiro e querer arriscar a jogar num patamar superior e mais alto era algo que também ambicionava na minha carreira. Tu tens um salto a nível competitivo, vais para o Dinamo Bucareste da Roménia. Pergunto se as dificuldades que sentiste numa ida para o estrangeiro no passado, se desta vez foi diferente. Foi diferente, fui muito mais homem, entre aspas, fui muito mais jogador para lá, tanto em termos mentais, em termos físicos, em termos técnicos. Fui um jogador muito mais preparado para lá e eu acho que isso notou também no meu rendimento. A nível de futebol da Roménia, qual é o balanço que fazes da época a nível coletivo e individual e quais as maiores diferenças entre o futebol português e o romeno? Creio que foi um campeonato que me surpreendeu muito porque está a evoluir muito, está-se cada vez a ter mais melhores projetos, melhor futebol, melhores salários. Portanto, eu sou da opinião que o jogador romeno está cada vez a melhorar mais e, e tanto é, as condições que eles apresentam são bastante boas. Muito bons estádios, boas relvas, boas condições, portanto, muitos adeptos. E o Dinamo também fica um pouco mal habituado porque é um clube muito grande, dos maiores da Roménia, e jogámos sempre com o estádio cheio, portanto foi muito enriquecedor nesse aspecto. Comparando com o jogador português é um jogador muito mais técnico e muito mais inteligente, na minha opinião. O jogador romeno é um jogador que também tem muita qualidade, mas joga mais jogo pelo jogo, não joga com tanta inteligência e com menos e joga com muito mais instinto, muito mais hum, futebol de rua do que pensado, propriamente dito. Depois dessa temporada vais para o Noah da Arménia, jogas competições europeias pela primeira vez, a Conference League. Pergunto, e tiveste uma grande época a nível de números. Pergunto como é que é o futebol na Arménia? É um futebol que está a crescer, que está cada vez a apostar mais, e a única questão é que existe uma pequena diferença entre as três, quatro melhores equipas das equipas de baixo. Mas é uma diferença que se está cada vez a notar menos, porque há mais aposta e os clubes arménios estão cada vez a investir mais. O jogador arménio é um jogador que tem qualidade, que tem potencial e que está cada vez a evoluir mais também. Tu jogaste contra o Chelsea para a Conference League num jogo que, contra grandes jogadores, inevitavelmente, a equipa acaba por perder por 8-0. Como é que foi esse jogo? Foi um jogo muito bom porque foi uma experiência diferente, num nível bastante alto, e apesar do resultado não coincidir com o que eu vou dizer, eu tenho a ideia que nós entramos bem no jogo e eu até tive uma oportunidade, assim, a entrada da área, chutei bem, só que o guarda-redes defendeu. Só que depois num canto eles fizeram um golo e depois no outro lance não tivemos tão bem, eles fizeram o segundo e depois o terceiro também fizeram de canto e isso abalou completamente a nossa confiança
e a partir daí entramos um pouco em descrença e o clube deles, pronto, também fala por si, e depois foi simplesmente, pronto, um adiar de uma derrota que se avizinhava no nosso caminho. A grandes jogadores que tiveste nesse jogo, qual foi aquele que mais te surpreendeu ao jogar contra, ao ver jogar ao vivo, O mais me surpreendeu foi o Modric, por tudo? pela velocidade que ele tem, pela grande explosão que tem e pela qualidade também, fez um grande golo e tinha muita capacidade técnica e física. A nível de época, o clube, a nível coletivo e individual, tem sucesso. Tu marcas muitos gols, a equipa é campeã, joga Conference. Como é que o grupo viveu toda a época? Foi muito positiva porque eu, quando cheguei ao NOA, disse que estava neste clube para ganhar tudo. E foi mesmo isso que aconteceu. Portanto, foi um clima sempre muito positivo, com a equipa técnica portuguesa também na altura. Foi uma viagem muito, muito boa, com às vezes altos e baixos, mas eh, ao todo foi uma época de muito sucesso, porque quando ganhámos a taça, apurámos para as competições europeias, ganhamos o campeonato e eu tornei-me no marcador do campeonato, portanto, e também me tornei no marcador de qualificação da conferência, portanto, penso que foi bastante positivo. Como é que foi jogar competições europeias? Foi muito bom, foi também prestigiante, jogamos contra bastantes equipas fortes e também penso que conseguimos merecer o respeito das equipas que jogamos, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, mas é um clube da Arménia, não é tão forte, mas as equipas, não houve uma equipa que, talvez o Chelsea, mas tirando o Chelsea, nenhuma das equipas jogou contra nós e tenha achado o jogo fácil. Ou seja, mostra muito daquilo que é a resiliência do grupo, a forma como trabalham e E as a, dificuldades. e a qualidade também, que existe muito. Stamford Bridge foi o melhor estádio, a melhor atmosfera em que jogaste até hoje. A melhor atmosfera, acho que não. A melhor atmosfera foi no Dinamo contra o FCSB, ou seja, Dinamo contra Steaua. Essa foi a melhor atmosfera. O futebol na Roménia, os adeptos vivem muito intensamente. Sim, muito, e são muito fervorosos e estão sempre com aqueles very light, essas coisas, petardas, e então fazem-te viver muito o clima. Quando se vai jogar um derby, neste caso o Dinamo contra o FCSB, sente-se durante a semana um clima diferente, e no estádio estavam 35, 40 mil pessoas, portanto foi muito bom viver isso. Pergunto, depois desta grande temporada no Noah, acredito que se abram portas, mas eu pergunto, se já tens o teu futuro definido, quer a nível de continuidade ou de uma eventual saída, e quais são os teus objetivos, para a nova temporada? Claro que um jogador tenta sempre melhorar as suas condições, em termos de país, em termos de projetos, em termos também de condições, seja de trabalho, seja salariais, seja tudo. No entanto, eu foco-me bastante no agora, portanto, no agora estou aqui, estou bem, estou forte no meu trabalho aqui, portanto, penso apenas no agora, como disse. A nível de objetivos, o que é que queres fazer, no que é que sentes que queres e precisas de evoluir? Penso que estou num dos. Talvez esteja no meu auge como avançado, porque diz que os pontas de lança costumam ter o seu auge entre os 28, 29 e os 32, 33, porque estão muito mais experientes, começam a saber posicionar-se ainda melhor dentro da área, ficam mais estáveis na espera do gol e tudo mais. Portanto, creio que evolui muito no meu jogo de cabeça e no meu jogo dentro da área, e fisicamente também cresci bastante, portanto. Onde posso melhorar é talvez na velocidade, por exemplo, ganhar ainda um pouco mais de velocidade, porque a velocidade é uma coisa que nasce com ela, mas que se consegue trabalhar ali 2 3 4 5%. E pronto, e talvez ter sempre o foco 100% dentro do jogo, porque às vezes é fácil desfocar-te com uma decisão do árbitro ou com uma entrada mais ríspida do adversário, ou pronto, como eu disse, com a falha de alguns movimentos técnicos, portanto, creio que seja por aí. Como é que é o teu dia a dia de trabalho? Neste momento não temos muito tempo para fazer o nosso trabalho individual, portanto temos tido simplesmente amanhã tenho treino de manhã e treino à tarde, portanto resta apenas tempo para descansar um pouco à tarde antes do outro treino, portanto
É treino, descanso, treino, neste momento tem sido só assim. E durante a época? Durante a época depende dos planos, mas normalmente sempre treino de manhã, depois temos o almoço lá e à tarde tento só descansar. Um dia ou outro ir ao ginásio fazer algum tipo de trabalho de prevenção de lesão ou no outro dia explosão ou força. E o outro tempo é tirado também para descansar, porque é fundamental o descanso e o treino invisível. Preocupar-me em deitar-me a horas e a comer bem e também aproveitar o tempo que tenho com a Inês, que é a minha namorada. A vida na Arménia. É bastante tranquila. A capital, que é Yerevan, tem muitos restaurantes, bares, muita história que também se pode ver e conhecer, portanto é bom. É um bom clima. Quando faz muito frio também, às vezes é complicado, mas é um bom país para se viver, sem dúvida. Tu és um ponta de lança, eu pergunto, acredito que acompanhes o trabalho de muitos, qual é um ponta de lança que seja uma inspiração para ti? É uma inspiração, não vejo assim nenhum assim como uma inspiração, mas posso dizer que gostava bastante do Ibrahimovic. É aquele que, quer ao longo da infância como até acabar a carreira, foi um que acompanhaste com particular atenção. Gostava muito do Ibrahimovic, gostava bastante também do David Villa e do Agüero, gostava bastante desses. Achas que és semelhante no estilo de jogo a algum deles? Semelhante, eu acho que não sou assim muito a esses todos, mas assemelho-me um pouco ao Harry Kane na maneira de jogar. Claro que ele é um patamar bastante superior, mas eu gosto do estilo de jogo dele. Ok. Pergunto, quais são, pensando no futuro, os maiores objetivos e sonhos que tens por cumprir no futebol? Ah, talvez tirar-me por uma seleção. Já tive interesse da seleção de Angola, mas os papéis não foram tratados. Mas seja por Angola ou Portugal, são dois países que eu tenho muito carinho, e que fazem parte da minha vida, portanto, talvez esse, e experimentar também campeonatos mais para a Ásia, por exemplo. Ok. A questão da Japão, seleção, Japão, Coreia, por exemplo. a questão da seleção de Angola é algo que, pelo facto de teres família angolana, também Sim, é tenho um família angolana, objetivo. e o meu pai também treinou lá, portanto, essa cultura angolana sempre me foi passada e tenho bastante carinho pelo país, portanto, sim. A seleção portuguesa não é, se calhar, não vês tanto como um objetivo. Não bastante com o objetivo, mas creio que tinha capacidade, se me desse uma oportunidade de jogar lá. Ok. Pergunto, além dos pontas de lança, os jogadores da tua posição, outros jogadores de futebol que cresceste a ver que sejam uma inspiração, um exemplo para ti também, não só pelo jogo em si, mas como uma forma de trabalhar. Uma forma de trabalhar. Claro que não falar do Cristiano Ronaldo é ser um pouco hipócrita, porque é um profissional muito grande e um exemplo de um foco e determinação incrível. Portanto, sempre foi também um bom exemplo. Gostava bastante do Busquets. Acho que é o melhor número 10 do mundo de sempre. Eh, Também gostava bastante de alguns talentos escondidos, tais como o Dembélé, o Moussa Dembélé do Tottenham, acho que era um jogador incrível. O Ben Arfa também gostava bastante. E o Fekir, por exemplo, eram jogadores que eu apreciava bastante. Eu pergunto, o que é que distingue um ponta de lança mediano de um ponta de lança que chega ao topo? Creio que muitas vezes é a oportunidade e é nunca perder a confiança na capacidade que ele tem de fazer golos. E acho que ter a capacidade técnica de finalizar nos momentos certos e ter a frieza para decidir bem a enfrentar a baliza, acho que é muito importante para um avançado. Faço aqui um desafio, tendo em conta os anos que já tens no futebol, já jogaste com muitos bons jogadores, mas eu peço para fazeres o melhor 11 com que já jogaste até hoje. Ai, ok. Guarda-redes. Talvez o Ricardo Velho, talvez. Lateral direito, Ruben Freitas. Centrais, uh, Velkovski, jogou comigo no Dinamo
e talvez. Difícil nesta outra central. Talvez o Gonçalo, está agora comigo. Defesa esquerdo também está agora comigo. O Gudmundur, Thorarinsson. Médios, Chiquinho e Pavicic, do Dinamo também. Ah, extremos, extremos é complicado. Ahm, Jordan, Jordan van der Gaag. Do outro lado, outro extremo, pode ser o Politic, que jogou comigo no Dinamo também. Ah, número 10 pode ser o. Antes entre dois, mas diria talvez o. Não, metia o Pavicic a 10 e o Dani Iglesias a 6, também jogou comigo no Dinamo. E na frente posso ser eu. Acreditas que era 11 para alcançar grandes feitos? Sim, acredito que era um 11 que podia fazer muito boas épocas e muitos bons campeonatos, sim. Ok. Pergunto, vocês no NOA têm muitos jogadores portugueses. Há uma união especial entre vocês no grupo, estando num país a nível cultural e distância geográfica também longe de Portugal, apoiam-se muito uns aos outros? Sim, eu acho que também foi uma das coisas que me fez ir para cá, sabendo que havia uma equipa técnica portuguesa na altura e saber que estavam aqui já dois portugueses. É sempre bom quando já tens algum acompanhamento e ouves a tua língua, faz-te sempre estar mais em casa. Portanto, a partir do momento que tens aqui portugueses, só de ouvir a tua língua é sempre mais reconfortante e sentes-te mais em Portugal. Portanto, sempre que precisamos de alguma coisa ou que queremos fazer algo, também temos essa possibilidade de estar com eles. Portanto, sim, é sempre bom ter pessoas do nosso país cá. Pergunto, vês a jogar em Portugal num grande, num dos três grandes, é um objetivo? Não é objetivo, sinceramente não penso nisso. Mas não escondo que gostava de jogar no meu clube de coração, que é o Sporting. Ok. Passando um pouco por tudo o que já passaste no futebol, qual foi o auge, o melhor momento da tua carreira até hoje? O melhor momento da carreira. Talvez tenha sido. É difícil dizer, mas porque já fui campeão, já subi divisão, já fui campeão três, quatro vezes, acho que foram quatro. Já ganhei a taça e campeonato da Arménia, subi e fui campeão também duas ou três vezes. Portanto, eu diria um dos momentos muito felizes da minha carreira foi quando fui para o Dinamo Bucareste, e eu tinha chegado há duas, três semanas e no primeiro jogo não joguei. No segundo, entrei, também entrei e foi logo contra o FCSB num derby e eu marquei. Portanto, esse foi um momento que me deu ainda mais confiança para enfrentar o resto da época e realmente ter ainda mais confiança que era capaz de fazer uma boa época. E pronto, talvez o ano passado, todo o ano, desde fazer gol ao EK de Atenas e depois carimbarmos o acesso à Conference League e ter sido o melhor marcador do campeonato. Com a vitória do campeonato, acho que foi talvez esse o outro momento muito feliz. Foram momentos que te marcam e que acreditas que viraram a tua chave na carreira? Sim, eu acho que foram momentos que me meteram ainda num patamar superior, tanto que o meu valor também, por exemplo, no Transfer Market atingiu o seu nível máximo, portanto, creio que me ajudou ainda a ser um jogador ainda mais forte. Pergunto por outro lado um momento mais complicado e como é que o geriste? Eu vou meter aquele 2, 3 anos quando eu tinha mais ou menos entre 21 e 23, que eu queria tanto se ingrar e ser jogador profissional de futebol num bom patamar, porque era o meu sonho, mas como queria tanto ter esse sonho tornado realidade, tinha tanta vontade e deixava tanto que a emoção me levasse para fora da minha estabilidade emocional. Ou seja, eu queria tanto e sentia tanto e queria agarrar a oportunidade com tanta força que não fazia as coisas com paixão e de forma natural, então bloqueava nos momentos certos e não fazia as coisas de maneira natural e com paixão como deve ser o jogo de futebol, jogado simplesmente
com alegria e com diversão, com responsabilidade, claro, mas pronto, deve-se levar a vida a fazer o que gostamos e principalmente com um sorriso na cara. Portanto, a partir desse momento, dos 23, 24, comecei a levar a vida e o futebol assim, a pensar que eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para tornar as coisas possíveis, ou seja, vou trabalhar e dar tudo de mim, mas quando chegar o momento de eu fazer as minhas coisas, vou fazer as coisas com alegria e com, entre aspas, não querer saber do resultado final, porque eu vou dar tudo de mim e seja o resultado que for, vai ser bem-vindo porque eu não consegui dar mais. Estavas Basicamente de é isso. consciência tranquila que tinhas feito tudo o que estavas ao teu alcance. E o facto da pressão que Exatamente. durante esses 2, 3 anos tinhas colocado para ter sucesso acabou por não te permitir desfrutar do futebol na sua plenitude. Exatamente. Porque era uma responsabilidade muito grande e um peso que eu metia em cima de mim que eu não conseguia aguentar. Tiveste apoio na altura que foi decisivo para que conseguisses lidar melhor com a questão? Ou as pessoas. Não, foi. Hum, Não, não, apoio eu tive, só que eu nunca falei disto aos meus mais próximos porque foi algo Guardavas? que Ok. sim, guardava para mim, porque o meu objetivo é assim, então acabei por tentar encontrar as respostas por mim e pronto, felizmente encontrei-as. Há algum aspecto no futebol que, pronto, como é óbvio, é uma modalidade apaixonante, que tem muitas coisas boas, mas há algum aspecto mais negativo do futebol e com o qual não te identifiques? Ou achas que tem que ser mudado? Ter mudado não, mas eu acho que o futebol é um desporto às vezes bastante ingrato, porque se for o ténis ou o golfe ou outro desporto individual, ou mesmo o basquete, não tanto, mas talvez. Eu penso que o futebol, muitas vezes fazermos o que temos de fazer dentro do campo, muitas vezes não chega. Uh, Neste caso, eu digo, por exemplo, na minha vida, eu sempre fiz bastantes golos, mas às vezes, na minha opinião, não chegava para ter a oportunidade que eu queria num certo sítio. E eu não pedia mundos e fundos, eu pedia simplesmente uma oportunidade num certo patamar que eu acho que merecia pelos golos e pelo rendimento que eu dava. Mas muitas vezes precisa-se que alguém nos ajude, ou de um diretor que goste de nós, ou num treinador que vá com a nossa cara, ou num presidente que acredite no nosso trabalho. E muitas vezes fazermos o que fazemos no campo e fora dele, o trabalho todo certinho, dormir bem, descansar bem, comer bem, não chega para termos realmente essas oportunidades em patamares que queremos. Portanto, eu acho que isso é um bocado ingrato para o jogador não ter, às vezes, o controlo da sua vida profissional e das oportunidades que gostava de ter na sua carreira. É uma questão muito de sorte no futebol e mostra também muito do que é a competitividade neste desporto, não é? Sim, eu não gosto da sorte porque a sorte também se procura bastante, mas às vezes é alguém também ir com a nossa cara e dar-nos essa oportunidade e acreditar em nós. Acho que é um pouco isso. Por outro lado, pergunto-te uma história engraçada e inusitada que te recordes de balneário, de jogo, que dá para olhar para trás e que te rires quando pensas nisso. Tenho muitas histórias. Muitas, muitas. Muitas não posso contar aqui porque são coisas surreais. Mas vou contar aqui uma história que tive um colega, não vou dizer o nome, mas ele sabe quem é, que era lateral direito e tinha a mania de que se alguém o chateasse ou assim, ele fazia as suas necessidades sólidas, metia em saquinhos e depois pegava nesses sacos e metia nos vidros da frente dos carros dos colegas que o tinham chateado. E depois o colega chegava lá ao estacionamento e tinha, pronto, o carro cheio pronto, de fezes. E pronto, e depois eles filmavam e era só rir. Pronto. Não gerou momentos de riso. Como é que os Sim. colegas lidavam com isso, os que eram alvo da partida? Levavam mais na brincadeira e depois tentavam simplesmente uma vingança com outra coisa, porque sabiam que não era maldade, era simplesmente brincadeira, apesar de ser uma brincadeira um pouco, pronto, um pouco nojenta, mas pronto, uma pessoa a ver aquilo ficava incrédula e era muito engraçado. Levavam tudo na brincadeira e mostravam um pouco do que era a união no grupo na altura, né? Sim, eu acho que essas brincadeiras de balneário faz muito o grupo e são coisas que não existem nas outras profissões. Portanto, eu acho que tem sempre que dar um pouco de desconto e levar mais para a brincadeira do que levar mais para a coisa séria, porque ninguém está ali para ofender ninguém ou para maltratar alguém. Quem foram as melhores amizades que o futebol te deu até hoje? Tenho bastantes, por acaso. Se a coisa que o futebol me deu foi amizades muito fortes. Por exemplo, o Tomás, Tomás Silva, que jogou comigo na formação do Belenenses. Outro que jogou comigo na formação do Belenenses foi o Nuno Tomás, também me dou muito bem com ele. Um jogador que tá no futebol, mas que não foi aí que eu conheci, mas também joga futebol, que é o Tiago Morgado.
que joga no Belenenses, também é dos meus melhores amigos. Depois também tenho o Afonso Caetano, que jogou comigo no Braga, também tenho uma relação com ele incrível. Ruben Freitas, também falei dele. O Dani Iglesias, que joguei com ele no Dinamo, também ficou meu amigo, apesar de ser espanhol. Ah, tenho mais dois, três, que agora posso-me estar a lembrar. O Borges, por exemplo, o Leandro Silva, tenho bastantes mesmo. É muito do que se leva do futebol, as amizades e as recordações, não é? O Jordan Van der Gaag também, o Vasco Oliveira, são também com a são pessoas que ainda hoje, quando chego a Portugal, estou com eles e que fazem parte da minha vida. A nível de treinadores, há algum em particular que contribuiu de forma fundamental para o teu desenvolvimento e que mantens contacto? O Ruben Amorim contribuiu bastante e por acaso mantive contacto com ele. Ah, também o Filipe Coelho, e foi adjunto agora bastante tempo do Paulo Bento e também me treinou no Leixões. Foi bastante importante também porque acreditou muito em mim. Ah, também houve dois, três treinadores, pronto, o próprio Rui Mota, que me treinou agora no A, foi importante porque deu uma oportunidade de estar aqui e foi importante na minha caminhada. O Ovídio Burca do Dinamo também, o Tuco também foi muito importante. Tenho vários. Também gostei do Filipe Cândido, de trabalhar com ele, gostei de muitos treinadores. Acho que por acaso tive bastante sorte em ter encontrado bons treinadores na minha carreira. Pergunta um conselho que dás a um jovem que tem o sonho de se tornar futebolista. Uh, Primeiro conselho de todos, pode parecer um bocado contraditório, mas é que ele tem que estudar, na minha opinião, porque o futebol é muito bonito, mas como eu disse, nós não controlamos muitas vezes o que o futebol nos dá. Controlamos o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa cabeça. No entanto, não controlamos o que o futebol nos pode dar, portanto, eu acho um pouco irresponsável quem não estuda. Portanto, eu acho que a pessoa tem que estudar e jogar, e depois, se quer arriscar, pode meter uma pequena pausa no estudo, ahm, por exemplo, fazendo um ano ou dois na faculdade e depois descongelando e depois continuar mais tarde. Ah, mas um conselho em termos, pronto, mais virados para o futebol, eu diria que é cuidar-se muito em termos físicos e trabalhar muito no ginásio, porque o futebol está a crescer fisicamente. E para além disso, pronto, desde comer bem, deitar-se a horas e na recuperação ser muito importante, trabalhar forte no ginásio e nas coisas que tem que fazer com acompanhamento, nunca sozinho. E a outra questão é ter muita confiança pronto, no trabalho dele e na capacidade que ele tem e nunca se desviar do caminho que ele tem. Qual é o aspecto que mais valorizas no trabalho de um jovem jogador? Uh, eu creio que é o trabalho invisível mesmo. Lá está, como eu disse, comer bem, descansar às horas, não sair à noite, não beber, não fumar, essas coisas todas, privar-nos, entre aspas, do que é uma vida boémia para alguns, em prol de um futuro que é esse o nosso objetivo. Portanto, porque a maior falta de respeito para as pessoas que nos acompanham é a falta de disciplina e de sacrifício da nossa Compromisso. parte. Porque se eu tiver falta de compromisso, se eu não fizer isto ou aquilo, se eu não fizer, depois as pessoas quando me forem ver, e as pessoas que acreditam em mim, as pessoas que fazem quilómetros para me ver, as pessoas que estão sempre lá a apoiar, quando veem que as coisas não resultam, eu acho que é uma falta de respeito para elas, para além de falta de respeito para connosco próprios. Tu, fora do futebol, tens facilidade em desligar-te quando não estás a jogar, quando não tá, por exemplo, nas férias, tens facilidade em desligar-te e perguntar também o que é que mais gostas de fazer nos teus tempos livres e nas tuas férias. Depende da situação, mas consigo desligar a maior parte das vezes sim, mas nem sempre, porque é normal que a pessoa pense sempre no futuro e como a vida do futurista é muito pequena, muito curta, é normal que uma pessoa pense sempre no futuro e tudo mais, portanto, a 100% ainda não consegui, mas consigo me desligar bastante. No entanto, uh, consigo, pronto, já consegui mais ou menos um misto de me preocupar, mas conseguir estar bem e tranquilo com as pessoas, pronto, Equilibrar as duas questões. exatamente. Do que costumo fazer mais, tenho uma grande paixão por filmes, portanto gosto de ir ao cinema 2, 3 vezes por semana. Gosto bastante de ir à praia também, porque gosto muito do mar, gosto de ir a uma esplanada ou assim, e também gosto muito de fazer desporto, estou sempre a fazer desporto. Gosto de
ir ao ginásio, gosto de jogar ténis, costumo jogar muitas vezes ténis, e pronto, creio que seja por aí. Há uma palavra ou uma frase que te descreve e que costumas usar mais? Não, não, creio que não haja assim nenhuma frase. Sou uma pessoa bastante divertida, bastante extrovertida quando conheço as pessoas, eh, bastante brincalhona, mas acho que guio-me bastante também por viver o agora e por ser uma pessoa com valores e sincera. Uma palavra que te descreve. Genuíno. Ok. Pensando no futuro, uma vez que a carreira de jogador, como também já disseste, não dura para sempre e passa muito rápido, ah, quando acabares a carreira já tens definido se pensas continuar ligado ao futebol num cargo como treinador ou diretor ou algum cargo ligado ao futebol, ou pensas desligar-te? Não digo nunca porque pode acontecer e como o futebol é uma paixão, pode acontecer, dependendo dos convites e tudo mais, mas não é uma coisa que eu penso ficar ligado ao futebol. Porque ser treinador ou assim, apesar de eu achar que pudesse ter jeito no futuro para ser, eu acho que é a continuação da vida instável que é o jogador. Ou seja, vai para aqui, vai para ali, e depois está num clube, vai para outro, e não é isso que eu procuro na minha vida no futuro. Procuro ter um negócio ou abrir alguma coisa, pronto, com minha parceira e pronto, e viver disso e estar tranquilos com isso. Há alguma área de interesse a nível profissional que tenhas além do desporto, do futebol? Gosto de desporto, tudo esteja ligado ao desporto, mas gosto também bastante de investimentos, de ações, de imobiliário, gosto, tenho esses interesses. Ok. A perguntar-te se há alguém na tua vida, no futebol, a quem queiras deixar uma mensagem de agradecimento especial. Talvez só a minha família, que acredita sempre em mim e que me ajudou sempre, o meu pai e a minha mãe, principalmente estes dois, que me ajudaram sempre a ir para os treinos, que me deram muitos conselhos e que, pronto, que tiveram sempre muito sacrifício em levar-me aos treinos e em estar sempre lá para me ajudar em tudo o que eu queria. Portanto, acho que são eles dois. Se tiveres que explicar o que é que o futebol significa para ti, qual é o impacto que tem na tua vida? Significa muito porque eu, quando penso que o futebol não existisse, eu acho que tenho muita dificuldade em levar a minha vida, porque eu penso muito sobre futebol, vejo futebol, vivo futebol, portanto, tem um significado muito grande, faz parte de mim. Como é que vês o futebol no futuro, tendo em conta a evolução que está a haver, não só a nível tecnológico, como por exemplo o VAR, mas também a nível do futebol cada vez mais como um negócio, a nível financeiro, muitas pessoas utilizam o futebol para isso. Como é que vês o futebol a desenvolver-se nas próximas décadas, com tudo à sua volta? Eu gostava que houvesse um travão lá está da continuação do fair play financeiro, porque senão os multimilionários começam a comprar os jogadores e não há limites para nada, parece simplesmente que estão a jogar ao manager com orçamentos infinitos. Portanto, gostava pronto, que houvesse esse controle e não gosto que o futebol se torne, não gosto que mudem as regras do futebol, seja, por exemplo, que mudaram para, em vez de terem dois jogadores a começar, por exemplo, um jogo, seja só Só um. um. Gosto das coisas clássicas, como estava, porque acho que era assim bonito, mais cru, e não concordo com o VAR, apesar de muitas vezes ser bom, mas muitas vezes também é uma questão de interpretação. E muitas vezes, quando o jogador pode estar hum, fora de jogo ou não, essa espera e talvez esse corte do festejo, festeja, não festeja, depois já festejou muito, já tirou a camisola, depois não é golo. Eu acho que isso mata um pouco a essência do futebol e por mim abolia-se isso pronto, do futebol, apesar de muitas vezes dar verdade esportiva, mas sabemos que também os erros do futebol e dos árbitros fazem parte disto e também alimentam polémica e as pessoas vivem para isso, portanto, eu acho que o melhor seria deixar o futebol mais cru e deixar as emoções fluírem. Tira muito daquilo que é a naturalidade, não é? Sim, na minha opinião, sim. Pergunto-te o jogo, o melhor jogo que tiveste na tua carreira até hoje. Talvez um jogo contra no Dinamo. Não, eu acho que talvez antes entre dois. No Dinamo estive muito bem, mas é difícil estar a dizer porque houve já 3 4 ou 5 jogos que eu fiz hat-tricks e marquei póquer, portanto é difícil.
No jogo do Leiria contra o Setúbal em casa, estava muita gente no estádio, fiz a trick, tive um muito bom jogo, mas este ano também aqui em casa fiz um póquer, que me senti muito bem. Uh, e também na Conference também fiz um hat-trick contra o Sliema na qualificação. Contra o EEC também tive muito bem, também fiz gol. Basicamente esses três, diria. É difícil escolher um. Ok. Para concluir, uma mensagem para quem está a ver este episódio. Espero que tenham gostado, que tirem as coisas, os conselhos que eu tentei dar e espero que sejam responsáveis na vossa vida com o futebol. Tentem fazer as coisas bem, tentem dar o máximo de vocês e para quem viu só porque gosta de futebol, espero que tenham gostado porque tentei ser o mais sincero possível aqui nesta conversa mais tranquila. Agradecer-te pela disponibilidade, pelo interesse em participar aqui connosco, pela conversa em si, por tudo o que nos disseste, conhecer um pouco mais da tua trajetória, do teu percurso no futebol, também perspectivas e opiniões pessoais, conhecer-te mais além dos jogos em si, e é isso.